Graça e paz, caros irmãos. Nós vamos... primeiro eu quero anunciar aos irmãos que nós fizemos uma live ontem e há um problema no som. Então ela está aí no meu canal, mas ela não tem som. Provavelmente, irmãos, não sei se o outro irmão, cada um ficou com ia ficar com o vídeo. Não sei como é que está os dos outros irmãos direitinho. Tem um irmão... Tem um canal, eu esqueci o canal, o nome do canal dele, irmão. Talvez ele já tenha lá, talvez não, ele já tem com ele, mas eu não me lembro o nome do canal. E nós passamos o vídeo também. Nós não temos interesse nenhum, nós trabalhamos unidos. Cada um de nós vai ficar com um vídeo para ficar no seu canal, certo, irmãos? Mesmo porque essa parte da live, Deus me deu a graça de sentir isso. E não foi uma coisa programada, foi uma coisa assim, fora da programação humana. Deus sabe por quê. Bom, irmãos, vamos logo ao assunto que eu tenho que tratar, para não ficar longo. O assunto é o seguinte, já foi um assunto muito batido na internet, porém, as coisas de Deus têm que serem defendidas. E eu estou para fazer a minha parte, embora eu não sou nada, sou pó e cinza, e a glória ao Senhor eterno pertence. Mas é sobre a Bíblia, sobre a palavra, então eu tenho que novamente, me posicionar, porque eu não posso deixar, não posso aceitar que alguém venha desfazendo das Escrituras Sagradas, porque pelas Escrituras, irmãos, muitos morreram, muitos deram as suas vidas, muitos derramaram sangue por causa desse livro aqui, ó, e não derramaram em vão, certo, irmãos? Porque eles estavam crendo que Jesus Cristo, criam, e é verdade, fazendo a vontade de Jesus Cristo, eles não iam perder o galardão eterno. E nós temos que fazer a mesma coisa. Então nós vamos ler capítulo 2 Timóteo 3, no versículo 3 de 2 Timóteo. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo... Deixa eu ver o versículo aqui que eu estava marcado, mas já acho, viu, irmãos? Versículo 3 de 2 Timóteo. Eu marquei o versículo aqui, só um instantinho. São muitos assuntos. Versículo 16, isso. Eu já ia falar 6 não, mas é 3 de 2 Timóteo, versículo 16, tá bom, irmão? Vamos lá, então... ler com a ajuda de Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Então, irmãos, nós não somos salvos por obras, mas o Espírito Santo, quando o homem crê em Jesus Cristo, o homem já é selado com o Espírito Santo. Não que ele fale em línguas, falar em línguas é um dom. Ele é selado com o Espírito Santo, porque ele creu em Cristo, é como se fosse uma carta que não tivesse selo e ninguém sabia para onde ia e acabava alguém jogando até fora, né? Mas depois que recebeu o selo, já se sabe o endereço. O Espírito Santo, quando o homem crê em Jesus Cristo, o homem já recebe o selo, certo, irmão? Independente de receber o dom das línguas. Então aqui, irmãos, ele dizia que toda palavra inspirada era proveitosa. E há pessoas, irmãos, que dizem que a palavra contém, que a Bíblia contém. Ora, irmão, a Bíblia, ela só tem esse nome de Bíblia por causa que ela vem do Bíblios, mas não é por causa disso que essa capa que está escrito Bíblia contém a palavra de Deus. Vocês não têm a noção, irmão. Eu já vi Bíblia que não está escrito Bíblia, está escrito Sagradas Escrituras. E fala a mesma coisa que está aqui. Se eu pegar o Torá, vai estar escrito aqui. É os 5 livros. Se eu pegar o Taná, vai estar escrito aqui. Está entendendo, irmão? Então, a Bíblia é palavra de Deus, porque está escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. E o que me causa uma impressão ruim é que pessoas dessa denominação estão falando aí com muitos irmãos, com muitas pessoas e pregando isso também,
que são da congregação cristã no Brasil, irmão, onde eu também pertencia, aí alguém vai dizer, vira e mexe, você tem que falar. Bom, quem atacou a Bíblia foi um irmão da congregação cristã do Brasil, então eu vou ter que falar diretamente, para ele poder entender, e se ele quiser atacar, ele é problema dele, mas eu vou defender, enquanto ele ataca, eu defendo. No final a gente vai ver quem está certo, não é agora que nós vamos ver. Ele pode ter a ideologia dele, esse aqui é o Inário 5, né? Não vou mostrar o nome não, porque senão eles me processam, né, irmão? Mas aqui é o Inário 5, ó. Esse aqui é o Inário 4, ó, tá? Eu tenho o Inário 5 e tenho o Inário 4 e tem um monte de Inário ali. E desde 1900, não sei quanto, até o Inário começou essa denominação, eu tenho ali. Vamos começar pelo 4, vamos ver a diferença que tem, então, dentro desse texto, a diferença que tem no ponto de fé da igreja, né? Toda igreja tem que ter um ponto de fé, doutrina, não é isso? Então nós vamos ver assim, ó, presta bem atenção. Vamos lá. Esse meu Inário aqui, 4, é inglês e é português. Então, por isso que eu estou demorando para abrir aqui. Tem que abrir no português. Pontos de fé que uma vez foi dada aos santos. Ora, eu não li ali, Paulo não estava ensinando Timóteo, então foi dado aos santos, eles eram santos homens de Deus, nós não adoramos eles, mas eles eram homens de Deus santos. Nós cremos na Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, tá certinho aqui, viu, irmão? A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. E também é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo Pedro, capítulo 1, 21, e segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, é o que nós acabamos de ler. Agora uma pergunta, por que no Inário 4 está escrito assim, há mais de 100 anos, né? Esses ensinamentos aqui não é só para a congregação, viu, irmão? Muita gente pensa que é só a congregação que usa. Não. Tem outras igrejas evangélicas que usam a mesma forma de doutrina. Isso aí eu conheço, irmão, tá? Por misericórdia. Eu conheço outras igrejas que também usam esta forma de ponto de fé. Só que lá está dizendo que é infalível, que a Bíblia é infalível. Agora vamos ler no Inário 5 para ver como é que está escrito? Presta atenção. Se você tiver o Inário 4 e o Inário 5 em casa, você pega e faz essa comparação. Nós cremos na Bíblia, esse é o Inário 5, sagrada, e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Palavra de Deus única e perfeita guia da nossa fé. Ora, ali está dizendo que foi inspirada pelos homens de Deus, né? Não é isso? E aqui não está falando nada de inspiração, né? Por que será, irmão? Só fala o livro. Vamos ver aqui se está falando de inspiração, para mim não estar enganado, irmão. Para vocês não achar que também... Que pode até ser que eu me enganei, mas parece que está... Ó, aceitamos-la como a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única perfeita guia da nossa fé, conduta, e nada dela pode se acrescentar ou dela diminuir, e também é o poder de Deus de salvação para todo aquele que nele crê. Bom, aqui já está dizendo, nós cremos e aceitamos como infalível a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Inspirada. Agora vamos ver aqui. Nós cremos em ter a Bíblia sagrada e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus. Nós cremos em ter a Bíblia sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Está escrito também. Agora aqui está dizendo contendo. Se contém, quer dizer que tem coisa que não é. O Espírito Santo ia inspirar alguma coisa que não é do Espírito Santo. Ele ia falhar, então. Ele ia falhar dentro da inspiração da Escritura. É isso que vocês querem dizer, não é? Eu digo para vocês que vocês estão errados. A Bíblia é a palavra de Deus. Como é que você conheceu Jesus Cristo? Através da Bíblia.
Como é que você sabe como o mundo foi criado? Através da Bíblia. Como é que você sabe que existiu um homem chamado Jesus Cristo, que em hebraico é Yeshua HaMashiach? Através da Bíblia. Como é que você conheceu os 10 mandamentos, o decálogo? Através da Bíblia. Como é que você conheceu a história da salvação? Através da Bíblia. E quem que inspirou a Bíblia? Foi o Espírito Santo. Ah, mas não era esse nome, não era a Bíblia. Não interessa. Podia ser outro nome. Eu conheço a escritura que chama Escrituras Sagradas na frente. E é a mesma Bíblia. Se você pegar a Torá ali, eu posso até pegar para você e mostrar e começar a ler a Torá. É uma Bíblia, porque está escrito ali na Torá, no princípio Deus criou o céu e a terra. É a mesma coisa, só que é a Torá. Só tem o Velho Testamento e os livros, ou melhor, os livros da criação, que é o Pentateuco, né? Que é os 5 livros de Moisés, o livro da lei. E também existem outros livros separados, que salvo erro chama Taná, que são os livros dos reis, dos profetas e os livros dos salmos. Só que foi tudo colocado junto para facilitar. E para começar, a Bíblia que nós temos hoje, ela foi compilada com muita dificuldade. Tem que ter muita guia de Deus para fazer o que aqueles homens fizeram. Ela não tinha capítulo, ela não tinha versículo, ela não tinha vírgula, sabe, irmãos? E ela foi trabalhada. É logicamente que cada tradução é diferente uma da outra. Vocês sabem muito bem que existe uma tradução, que é aquela tradução, tem um nome essa tradução. Tradução dinâmica, que é a tradução panorâmica. Tem 2 tipos de tradução. Os apóstolos não eram repórteres. Então, dentro da tradução, pode haver, sim, um desencontro em alguma coisa. Mas isso não descaracteriza a Bíblia como palavra de Deus. Então, você que é da congregação cristã e ouve dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, isto vem mais de um agnosticismo, de uma doutrina agnóstica, vamos dizer assim, de algo que não tem lógica, porque desde os primitivos, vamos dizer assim, dos pais da igreja cristã, foi o Senhor Jesus que fundou, né, o cristianismo, foi ele, o próprio Cristo, ressuscitado, né, que em hebraico é Yeshua, foi ele, né, até chegar na reforma do protestantismo, mas até chegar até nós, é lógico que alguma coisa pode sim ter sido, não digo mexida, mas pode ter sido por causa da tradução, da interpretação, da linguagem, tem que mudar uma palavra, porque tem palavras aqui em Portugal que eu não posso falar. Que aqui não é palavrão, mas no Brasil é, entendeu? Você tem que compreender que a linguística não tem nada a ver com o contexto daquilo que está escrito. Você tem que ler e contextualizar para você entender. Eu não sou nenhum professor, não sou sábio, pode até que eu estou falando algumas palavras erradas aqui, mas eu estou falando, dizendo que a Bíblia aponta para Cristo. Se ela foi inspirada, ela foi inspirada. E se ela foi inspirada, eu não tenho direito algum de achar o que é de Deus e o que não é aqui dentro, irmão. Porque não fui eu que inspirei. O único que tem essa autonomia é o Espírito de Deus. Só ele. Homem nenhum tem. Se você falar que tem, você é um mentiroso, porque você não tem. Nem eu não tenho. Eu não escrevi a Bíblia. Se alguém colocou um versículo a mais, isso também está escrito. O próprio Deus escreveu isso, mandou escrever lá em Apocalipse. Ai daquele que acrescentar e ai daquele que diminuir. A sua parte será tirada da árvore da vida. Mas ele não disse que a Bíblia não era a palavra de Deus, porque está escrito aqui, Paulo falou para Timóteo, né? Capítulo 3, versículo 16, né? Está escrito aqui, meu Deus do céu, será que a pessoa não entende? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então ele vai ser instruído por aonde? Pela Escritura. A Escritura está aqui na Bíblia. Isso aqui chama Bíblia. A Escritura, não é que ela chama Bíblia, não é que a Escritura está dentro da Bíblia, não. A capa
está escrito Bíblia. Por quê? Porque foi colocada essa capa. Isso não interessa. Portanto, o que eu tenho aqui na minha mão? Não tenho uma capa, eu tenho a Bíblia. E o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Se você acha que não é, irmão, problema seu. Eu vou ficar com o que o apóstolo Paulo ensinou. Ah, mas naquele tempo não existia nome de Bíblia, não existia nada. Mas se não fosse ter a Bíblia hoje, você não ia crer em Jesus Cristo, você não ia crer em nada e ia acabar indo para o inferno. Então você para de ficar ensinando o povo aí, falando bobagem, e vai ver se prega o Evangelho, que tem muita gente precisando. Irmão, toda palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela vai ao encontro do pecador através da guia de Deus, indicando sempre Jesus Cristo. Você não vai encontrar nenhum livro na Terra que seja tão perseguido quanto esse livro. Você vai lá no Brasil, esses pouco tempo, tinha uma pessoa que queimou o livro. Eu vi um pregador de rua pregando, eu fiquei até com pena dele, porque a pessoa foi quase agredindo ele e falou que ia arrancar as folhas da Bíblia e ia fazer um negócio lá que eu tenho vergonha. Deus que me livre, até de pensar, eu já fico com vergonha. As pessoas não leem, não conhecem, não estudam e vêm querer dar palpite. Então, antes de você falar, vá estudar. Mas não pode estudar a Bíblia. Então o Senhor Jesus ensinou errado também. Porque o Senhor Jesus disse assim, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Chega de você ficar falando mal, falando que a Bíblia contém. Sabe por quê? Eu escutei um pregador falar, irmão, esses dias, que não adianta as conclusões que você tira da Bíblia, dessa denominação. Ele falou isso, irmão, eu escutei. Porque as suas conclusões são farelo. Está entendendo, irmão? Quer dizer que como é que ele sabe a minha conclusão? Como é que ele sabia? Ele é super assim, dotado do dom de Deus para saber a conclusão de todo mundo que tem lá dentro? Irmão, ai do homem que se coloca no lugar de Deus, que haja arrependimento, irmão. Eu quero pregar para vocês que estão pregando essas coisas, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Eu não tenho prazer que vocês se percam. E aí alguém vem aqui falar mal da minha pessoa porque eu estou querendo ensinar a verdade. Por favor, entenda. Eu quero que você se salve. E para você salvar, você tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que crer que Jesus Cristo é o caminho, não é a igreja que é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que crer que a graça, a palavra graça, quer dizer favor imerecido. Será que eu vou ter que ficar repetindo isso o resto da vida? E qual foi o favor imerecido que Deus deu para nós? Não foi Jesus Cristo? Irmão, acorda enquanto é tempo. Aleluia. Ah, mas eu entrei, Deus me chamou nesse caminho. Que caminho? Você deveria de falar então, se fosse correto, você deveria de falar assim, eu agradeço a Deus que Deus me chamou em Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que é o caminho. Aí você fala que Deus chamou você na tua denominação. E por incrível que pareça, tem pessoas, irmão, que fazem essa denominação, um palitinho de sorvete, com um palito de fósforo, assim, leva para casa e coloca ali, e na hora de orar ainda se ajoelha na frente. Eu vi isso aí acontecer. Está virando uma idolatria, uma temploratria. A pessoa só quer construir, enquanto o resto do povo necessitados, com fome, nessa crise tremenda que está o mundo inteiro, e esses irmãos aí que se dizem irmãos, Deus que tenha misericórdia deles, que eu não tenho nada a ver contra eles, mas tem que falar a verdade, querem dinheiro para construir casa, construir templo, construir prédio, e não está lembrando do pobre. O pobre fica para terceiro plano, né? Então você fique sabendo de uma coisa, bem-aventurado é o homem que põe em Deus a sua confiança, porque dele, este homem será guardado por Deus. Então você confia no Senhor, irmão. Você que está passando necessidade, confia no Senhor. Jesus Cristo é a palavra viva, que se fez carne, mas ele deixou a palavra escrita, porque ele não ia ficar se manifestando para falando com nós toda hora aqui, ele aparecendo e falando, porque nós somos todos pecadores. Ah, mas você já foi batizado? E daí que eu sou batizado? Mentir não é pecado? Quantas vezes eu já menti? Pensa que eu não menti? Você não mentiu nunca? Você é santo, então. Quantas vezes você chegou atrasado no serviço e falou que foi o trânsito, mas você dormiu até demais?
Irmão, tem gente que fala, mas é pequeno, é falta. Falta o quê? Onde é que está escrito que tem falta? Mostra para mim na Bíblia, na tua Bíblia, aonde que está escrito falta. Pelo amor de Deus, né, irmão? Vamos ter entendimento. Vamos confessar que nós não somos nada mesmo. E não vamos ficar batendo no peito achando que nós somos melhor que os outros. Nós não somos nada. Eu não sou nada. E eu acho não, eu não prego no achismo. Eu tenho certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Doa onde doer. Goste quem gostar. A Bíblia aponta para Jesus Cristo. A salvação, a redenção que está próxima a voltar. Por isso Deus está levantando os seus atalaias para apregoar a verdade e dizer que Jesus Cristo está voltando e que se você não crer na sua palavra, não crer na existência da guia do Espírito Santo dentro da Bíblia, você pode estar perdendo o teu tempo. Mas ainda há tempo, dobra o teu joelho, ore e busque ao Senhor e saiba que Ele é galardoador e é perdoador. E Jesus Cristo inspira o homem, aleluia, para falar as suas palavras, inspirou-me nesta manhã para falar para você que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém nada, ela é. E ela é inspirada pelo Espírito Santo e foi inspirada a homens espirituais. Deus abençoe a todos e que fiquem com Deus. Amém e amém.